se houver de fato esse entendimento e as Forças Armadas avançarem em conjunto, o que elas farão num primeiro momento. Tendo por base o que aconteceu em 1964, muito provavelmente o Exército irá assumir posições de combate nas principais capitais e cidades brasileiras, e principalmente em Brasília, a sede do governo central. Os principais locais serão os centros das cidades, as rodoviárias, os aeroportos, as prefeituras, os fóruns e as universidades. Partindo do princípio de que todos os comandantes estão de acordo, essa fase poderá decorrer sem grandes incidentes, mas se houver algum desacordo, os conflitos poderão começar logo nessa etapa inicial. Nessa fase, os militares tentarão negociar a saída do presidente do seu cargo, algo que pode ser fácil se houver de fato uma união entre os comandantes, ou muito difícil se houver comandantes apoiando a permanência do presidente no governo. Como é óbvio, o presidente dará ordens para que o exército ataque e sufoque a intervenção, e a resposta que o exército dará a essa ordem irá ditar o que acontecerá nas horas e dias seguintes. No extremo, o presidente pode ser deposto à força e preso, ou pode fugir para algum estado cujo governador ainda tenha o controle completo das suas tropas. E por falar em prisão, nessa fase muitos políticos, senadores e governadores seriam presos, tal como aconteceu em 1964, bem como figuras públicas contrárias à intervenção, como juristas, advogados e professores. Para permitir essas prisões, os militares terão que impor uma espécie de lei marcial, revogando uma série de direitos civis, como por exemplo o habeas corpus. Sem o habeas corpus, uma pessoa pode ser presa e mantida presa por tempo indeterminado, mesmo sem uma acusação formal. Nessa primeira fase, com os militares temendo um levante popular ou o início de revoltas em certas partes do país, provavelmente eles teriam que agir de forma um pouco mais dura, através, por exemplo, da proibição de reuniões, aglomerações e na dispersão de manifestações anti-intervenção. Nessa fase inicial, inevitavelmente acabaria por ser imposto algum tipo de censura, justamente para evitar a disseminação de mensagens incitando o levante popular contra a intervenção, o que poderia levar ao encerramento temporário de certos meios de comunicação que hoje consideramos quase sagrados, como por exemplo o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Instagram. É claro que é impossível dizer que é exatamente assim que o processo irá transcorrer, até porque o nível das medidas dependerá justamente do apoio que a intervenção receber da população. Se a resposta for muito positiva, muito provavelmente essas medidas seriam de curta duração, mas se os militares forem confrontados com regiões inteiras contrárias à intervenção, ou se outros comandantes militares continuarem firmes ao lado do atual governo, então é de se prever que essas medidas de controle e censura sejam mais incisivas e prolongadas. Não podemos nos esquecer que existem ainda regiões no país que defendem e apoiam abertamente o atual e o anterior governo, e os militares, para evitar que essas partes do país afetem regiões mais calmas e, por assim dizer, mais obedientes, podem, de fato, impor medidas de censura como as que referi aqui. Mas é aquela coisa, tudo vai depender. Não há um manual que diz como um militar deve proceder diante de uma intervenção militar. A coisa pode correr muito bem, o governo é deposto e em poucas semanas a vida começa a voltar à normalidade. Ou pode arrebentar mesmo uma guerra civil, principalmente tendo em vista a atual realidade brasileira bastante polarizada. Uai, seu app de vídeos curtos.